Olá, como vai você? Está bem? É um prazer estar aqui para darmos sequência ao estudo da Palavra de Deus e a partir desse momento vamos falar sobre a pessoa de Jesus propriamente dita. Existem muitas teorias a respeito de Cristo e nós gostaríamos de expor algumas verdades sobre ele baseado na Palavra de Deus. Primeiramente vamos falar sobre a divindade de Cristo. Cristo como Deus pleno. Nós encontramos alguns versos bíblicos básicos para considerar esse assunto. Por exemplo, João capítulo 1, de 1 a 3, lemos assim: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Aqui nós encontramos duas pessoas. Aqui fala que era o Verbo estava com Deus, aqui é introduzido o Pai, e depois diz que o Verbo era Deus. O verso 2 diz que ele estava no princípio com Deus. E no verso 3 fala dele como Criador. Diz: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E o verso 14 diz que esse Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Bem, queridos, aqui esses versos de João 1 a 3 e 14, fala da pessoa de Jesus como um Deus pleno e também fala da sua encarnação ao tornar-se homem. Outro versículo muito importante para confirmar essa verdade, nós encontramos em Isaías, capítulo 9, versículo 6, que diz assim, o profeta: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Observem que aqui aparecem títulos que não deixam nenhuma margem de dúvida quanto à plena divindade de Cristo. Aqui ele é chamado de Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Especialmente essas expressões Pai da Eternidade e Príncipe da Paz, aqui se refere a Jesus como Deus e a sua missão de trazer a paz ao mundo. Outro texto muito fundamental para compreendermos a natureza divina de Cristo, nós encontramos em Hebreus, no capítulo 1, o apóstolo Paulo, ele começa o seu livro dizendo o seguinte: antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Observem bem esse detalhe da parte final do verso 2, diz assim: a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas? E pelo qual também fez o universo. Observem, queridos, que aqui Jesus é chamado de Criador do universo. Ele não é apenas o Criador, ele é também o mantenedor do universo. Então diz que aqui Deus, através de Jesus, fez o universo. Bem, no versículo 3, Paulo continua dizendo o seguinte: ele é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Então aqui Jesus aparece como a expressão exata da divindade. E diz mais: sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, e assentou-se à direita da majestade nas alturas. Observem bem essa expressão. Além de Jesus ser o Criador do universo, aqui diz que ele sustenta todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, e assentou-se à direita
de Deus. Um pouquinho mais adiante, no versículo 6, o apóstolo diz, novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Aqui, queridos, aparece um outro atributo divino, que é um ser que pode ser adorado. Você se lembra que quando Gabriel estava visitando João na ilha de Pátimos, o apóstolo ficou tão impressionado com a majestade do anjo que foi tentado adorá-lo. E o que disse a Gabriel ao anjo, a João? Não faça tal coisa, eu sou teu conservo de teus irmãos, adora a Deus. Então, queridos, só Deus pode ser adorado. E aqui em Hebreus capítulo 1, versículo 6, diz assim, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, todos os anjos de Deus o adorem. Então Jesus recebe adoração porque ele é Deus. E a partir do verso 8, o próprio Pai se refere a Jesus dizendo, o teu trono, ó Deus, é para sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. E no verso 10, ele reforça a posição de Jesus como Criador, dizendo, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. E o verso 11 diz, eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como veste. E o verso 12, a parte final, diz assim, tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Aqui aparece Jesus como Deus e dizendo da sua eternidade. Os atributos divinos são mencionados na palavra de Deus. Por exemplo, Deus é onipotente, Deus é onisciente, Deus é onipresente e Deus é eterno. E no decorrer do estudo da palavra de Deus, vamos perceber que esses atributos são atributos de Cristo também. Então, queridos, precisaríamos ter uma visão mais ampla da pessoa de Jesus. É verdade que Jesus tornou-se homem, mas ele nunca deixou de ser Deus. Agora, e sobre a sua natureza humana? Em Hebreus, no capítulo 2, nós encontramos o seguinte. A partir do verso 9, Hebreus capítulo 2, diz assim, vemos, porém, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, que por causa do sofrimento da morte foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Bem, Jesus não poderia morrer por nós se ele não fosse mortal. Então, embora como Deus ele seja imortal, o Criador, embora ele tenha todos os atributos divinos, como onipresente, onisciente, onipotente, eterno, imortal, como homem, ele tornou-se semelhante a nós. Vamos tomar cuidado com essa palavra, que Jesus não era exatamente igual a nós, ele era semelhante a nós. E aqui o apóstolo Paulo diz assim, verso 10, porque convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimento o autor da salvação deles. E o verso 11 diz assim, pois tanto que santificam como os que são santificados, todos vêm de um só. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. Agora vamos um pouquinho adiante, o versículo 14 de Hebreus capítulo 2 diz assim, visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber,
o diabo. Então aqui o apóstolo diz que Jesus participou de carne e sangue, como nós. Verso 16 diz: pois ele evidentemente não socorre anjo, mas socorre a descendente de Adão. Por isso, verso 17 diz assim: era necessário que em todas as coisas, observem esse detalhe, em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos. Irmãos, é importante observarmos esse detalhe. Jesus não se tornou igual a nós, se tornou semelhante a nós, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Alguns, quando leem Hebreus capítulo 2, chegam à conclusão que Jesus era exatamente como nós. Mas no capítulo 7, versículo 26, o apóstolo esclarece mais alguma coisa. Observem bem o que ele diz nesse verso, Hebreus 7, 26. Porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus. Então, queridos, vamos recapitular alguma coisa. Jesus é Deus pleno, de acordo com João capítulo 1, de 1 a 3. Jesus é Deus pleno, de acordo com Isaías 9, 6. Ele é chamado de Deus forte, Pai da eternidade. E aqui em Hebreus capítulo 1, aqui o apóstolo reforça a divindade de Cristo como Criador do universo e mantenedor do universo. E no capítulo 2, conforme lemos, Jesus, ele tomou natureza humana, sem pecado, ele era semelhante a nós, ele tinha um corpo como o nosso, ele era mortal, caso contrário, ele não poderia morrer por nós na cruz do Calvário. E agora, o verso 27 e 26, capítulo 7 e 26, diz que ele era santo, separado dos pecadores, sublime, inocente, inculpável. Por exemplo, nós já mencionamos algumas vezes que Salmo 51, 5, nós como homens somos nascidos em iniquidade. Nós já nascemos pecadores, por natureza e por tendência. Mas nós somos gerados de homem e mulher. Já Jesus foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Então ele nasceu como homem, sem tendência ao pecado, sem pecado, e mais ainda, ele não tinha a inclinação ao pecado como eu tenho, como você tem. Então Jesus era semelhante a nós, mas não era igual a nós. Então é por isso que ele pode salvar-nos plenamente. Então, queridos, quando alguém afirma que Jesus tinha tendência como nós, está dizendo que ele era pecador também. E se ele tivesse tendência como nós e fosse pecador, ele não poderia salvar-nos. Ele é um salvador perfeito. Embora haja tomado natureza humana, ele não participou da nossa tendência pecaminosa, ele nunca pecou, nunca adquiriu essas tendências, portanto nós temos um salvador perfeito, pleno, inculpável, que pode interceder por nós e salvar-nos plenamente. Então, queridos, vamos ter em mente que Jesus é Deus no amplo sentido da palavra. Ele tornou-se homem perfeito. Embora ele tenha nascido 4.000 anos depois do pecado, ele não veio com inclinação ao pecado. Isso aqui é importante para que possamos ter uma visão mais correta acerca da sua capacidade de salvar-nos. Ele é Deus pleno, ele é homem perfeito, ele como homem deu-nos o exemplo de uma vida sem pecado, e como Deus, ele nos dá o poder para vencer o pecado. Que Deus nos abençoe para que tenhamos uma compreensão clara da natureza de Cristo. É o meu desejo e a minha oração.
prostrar.